Bom, vamos aqui à última apresentação da manhã, já deixando saudade desse, como dizia na apresentação, talvez o maior evento dos tribunais de contas em relação ao conhecimento, à troca de experiência. Então, evento técnico talvez seja realmente o maior de todos. Então, vamos ao último tema. Processo automatizado para controle de prazos de comunicação processual. Luiz Batista de Souza Júnior, TCE Piauí, para apresentar, e esse trabalho disponibiliza ferramenta para controle dos prazos de comunicação processual, utilizando-se de robôs para execução de tarefas automatizadas e direcionamento do fluxo de tarefas humanas. Vamos conhecer um pouco melhor o Luiz, né? Meu conterrâneo lá do Piauí, sou piauiense de nascimento, né? Estou no TCE há 20 anos, como já falei. Então, Luiz Batista Souza Júnior, graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Piauí e em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. Pós-graduado em Auditoria Fiscal e Tributária pelo Centro de Ensino Superior do Vale do Paraíba, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, desde 2017, onde exerce atualmente a função de secretário de controle externo. Com a palavra, Luiz. Obrigado, conselheiro. Bom dia a todos e a todos. Luiz Batista, atualmente exercendo a função de secretário de controle externo do TCE Piauí, e vim aqui, na verdade, representando os colegas de outras unidades, porque essa iniciativa, embora tenha muitas repercussões no controle externo, não diz respeito diretamente ao controle, diz respeito ao controle dos prazos de comunicações processuais, mais relacionado à nossa STI e à Secretaria das Seções. Imagino que os colegas de todos os tribunais se deparem com limitações na quantidade de pessoal disponível na área de TI, para desenvolver sistemas. Então, invariavelmente, chegamos àquela necessidade de uma fila, ter um comitê gestor de TI, vamos aqui priorizar quais sistemas nós vamos desenvolver, e, geralmente, o controle externo ganha. Geralmente, aqueles sistemas mais finalísticos mesmo acabam ficando na fila dos demais, ou sistemas como um plenário virtual, que são muito caros ao colegiado, acabam, não, esse aqui vai para frente, prioridade zero. E alguns sistemas de rotinas administrativas que podem fazer muita diferença, muitas vezes não conseguem ser priorizados e acaba tendo muitas dificuldades nessas rotinas que deveriam ser mais mecânicas, mais automatizadas. E foi o que verificamos lá na comunicação processual do tribunal. Primeiramente, as atribuições da unidade de comunicação processual, para colocar todos aqui no mesmo patamar, é de fazer as citações, de modo geral. Comunicar aos interessados, citação para defesa ou cientificação quanto a decisões posteriormente, e utiliza-se, ainda nós utilizamos muita comunicação por meio de ofício e AR mesmo, lá no TCE Piauí. Ofício mesmo, os correios indo entregar e trazendo o aviso de recebimento. Ainda é a nossa principal forma de comunicação. Já temos o meio eletrônico no protocolo web, mas ainda é muito pouco utilizado, e não normatizamos comunicação oficialmente por e-mail, embora utilizemos de caráter mais informal. Então, em linhas gerais, a nossa citação ocorre mediante correios e aviso de recebimento nos nossos processos. E temos que ficar fazendo o controle dos prazos desses ARs que são recebidos e também emitir posteriormente as certidões quando há o transcurso de prazo. Beleza, as atribuições de qualquer unidade de comunicação processual de qualquer tribunal. Mas talvez nem todos estivessem nessa situação em 2022. Era assim que nós controlávamos os prazos processuais no nosso setor. Eram fichas mesmo manuais, no lápis, na borracha, que o pessoal do setor fazia assim desde os anos 90, talvez até de antes. Então, o pessoal, geralmente, os setores menos afeitos assim, diretamente ao controle externo, geralmente vai colocando, não, essa você trabalha mais cansada, vai trabalhar aqui, fazer esse controle manual. E era assim que funcionava. Então, fazia o controle no braço, recebia o aviso de recebimento, anotava nessas fichinhas, controle, ficava ligando para os correios para cobrar prazo, esse tipo de coisa. Só que, juntando essas duas circunstâncias, as dificuldades do quadro de TI e essas necessidades de setores pontuais, o nosso então secretário de Tecnologia da Informação, Antônio Filho, que ele é um grande entusiasta da utilização de modelagem de processo, BPMN e DMN. Falarei mais adiante. E, com a utilização de softwares livres, ele chegou à seguinte iniciativa. Não, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer para alguns projetos aqui uma reunião semanal, vamos marcar um horário toda semana para conversarmos uma horinha sobre isso, para tentar fazer, fora da fila do sistema de TI, tentar desenvolver algumas soluções simplificadas, umas soluções menores com softwares livres, para ver se conseguimos resolver problemas pontuais do tribunal.
E assim fizemos. Claro, aqui os problemas óbvios dessa sistemática que eu mencionei anteriormente, né? Controles muito frágeis, utilização de vários colaboradores para atividades manuais e repetitivas, e o estoque de processos elevado e sempre crescente. A comunicação processual acabava sendo o grande gargalo do tribunal, porque, enfim, como se poderia exigir que não fosse, quanto os controles dos quais dispunhamos com o pessoal que estava lá disponível eram aqueles. Então, foi nesse sentido que a Secretaria de Tecnologia da Informação, utilizando-se do conhecimento de BPMN e DMN, chegou à concepção dessa ideia. O processo automatizado para a comunicação processual é um sistema informatizado em ambiente web, cuja implementação se deu a partir de um motor para automação e execução de processos, contemplando orquestração de microserviços e automação de tarefas e regras de decisão, com utilização de BPM e DMN também, utilizando um software de BPMN livre, que é o Camunda. Ele é um software aberto, falarei mais dele adiante. E qual era o objetivo? Gerar essa transformação, transformar as experiências mediante transformação digital, utilizando-se interfaces de trabalho mais intuitivas, interativas, orquestrando microserviços com regras de decisões automatizadas para gerar a transformação desse trabalho, que, como sabemos, é um trabalho simples, então não precisaria de uma solução complexa para resolver a situação. Mas o grande diferencial dessa iniciativa é resolvê-la utilizando-se das notações BPMN e DMN. E o que seria, para quem não está familiarizado, o BPMN? É uma notação de gerenciamento de processos de negócio, que imagino que muitos das senhoras e dos senhores já devem ter utilizado para mapear processos. O Visage é um software muito famoso, temos também o Cauimo, que é integralmente online, que utilizamos de modo geral nas nossas rotinas de auditoria quando queremos mapear uma determinada iniciativa. Só que existe toda uma codificação, uns padrões mesmo internacionais da ISO de o que deve significar cada um desses símbolos, para que deve ser utilizado, o que é que representa o início, o que é que representa uma tarefa, uma tomada de decisão. Tudo isso tem um padrão a ser utilizado e veremos adiante que tem um motivo para segui-lo. Além da BPMN, que é o que nos permite mapear processos, temos também as codificações DMN, que é para gerenciamento de decisões. Através dela, nós podemos padronizar em determinadas circunstâncias qual caminho em um dado processo vai ser adotado a partir de parâmetros pré-estabelecidos. Como no caso aqui dessa tabela, temos um perfil de um cliente, se o valor de uma compra, se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, vai para um determinado caminho. Se o valor da compra é tanto, vai para outro. Então, é possível colocar tabelas de decisão e posso dizer, a grande transformação trazida por essa sistemática no TCE/PAI foi unir essas duas iniciativas para mapear e, posteriormente, automatizar parte do nosso processo de trabalho. Aqui nós temos um exemplo de um diagrama utilizando simultaneamente a notação BPMN, do mapeamento, e o DMN para a tomada de decisão. É aqui mesmo que aponta. Bom, um determinado processo, ele inicia com uma tarefa, registrar no relatório de despesas. Aqui temos esse ícone, representa que essa tarefa vai ser executada por um ser humano. Posteriormente, essa iniciativa vai para a política de reembolso de despesas. Isso aqui não é um exemplo do tribunal, é apenas para ilustrar como funciona a combinação de BPMN e DMN. Aqui nós temos essa tabela que representa uma tomada de decisões padronizadas. Nós temos aqui aquele exemplo anterior do que pode ser feito, um rol fechado de possibilidades. E temos aqui as regras. Se a regra para o relatório de despesa, política de reembolso, se a regra de reembolso é aceito, se determinado cargo é aceito o reembolso, então vai parar para essas decisões. E se não for aceito, for rejeitado, vai para aquelas outras alternativas, que vai fazer com que o processo ou ele siga diretamente, ou ele volte aqui para uma tarefa humana e então retorne para essa tabela de tomada de decisão. Posteriormente, ele já vai para processar o pagamento de despesas, e esse ícone representa que essa tarefa não é executada por um ser humano. Essa tarefa já foi padronizada a ponto de não precisar nem de uma tabela de decisão. Ela já é executada integralmente pela máquina e o processo se encerra. Bem, isso foi um exemplo bem superficial para chegarmos mais ou menos o que nós fizemos no TCE/PAI. Utilizando esse software, esse Camunda, ele é um software aberto,
qualquer um pode se utilizar dele para gerar automação de processos e de decisões no seu tribunal, nós passamos para a utilização do que se chama do BPMS, né, que nada mais é do que um software que permite serviços utilizando-se da notação BPMN combinada com a DMN. E, com essas iniciativas, a equipe de comunicação processual passou a se reunir com a TI toda semana. Tinham toda terça-feira, 8 horas da manhã, de 8 às 9, sem passar de 9 horas, tem uma reunião marcada, porque nós vamos começar a mapear e a prever cada uma das tarefas do processo de comunicação processual e cada uma das decisões que podem ser tomadas. Tanto padronizar o fluxo, quanto ver quais são as alternativas, o que é que precisa de um ser humano, o que é que já dá para nós deixarmos padronizados aqui dentro. E assim fazia, toda semana, e ficava com alguma tarefinha de casa, a equipe da comunicação organizava uma parte, da tecnologia da informação organizava outra para se preparar para a reunião da semana seguinte. Veja que isso comparativamente, ocupava bem menos da força de trabalho deles, principalmente dos desenvolvedores, do que outros projetos maiores da TI. É basicamente 1 hora por semana em reunião e alguma horinha trabalhando naquilo depois. E essas reuniões foram justamente para se pensar em cada uma dessas etapas, como o processo começa. Onde o processo se inicia, onde nós geramos um subprocesso, esse subprocesso tem tomada de decisão, a que ele vai levar, se for só uma ciência, o processo se encerra, cada uma dessas circunstâncias. Aqui, para dar um exemplo, o grande diferencial foi o que acabou consumindo muito tempo, na verdade, foi que os nossos processos no TCE Piauí, imagino que em muitos tribunais não o sejam, não estão, de modo geral, mapeados. Então, é uma situação caso a caso, quando precisamos, vamos fazer um mapeamento para uma determinada iniciativa. Então, muito dessas reuniões acabou sendo consumida com essa discussão para o mapeamento do processo de comunicação processual, mas é o que falo da linguagem do mapeamento. Não foi um mapeamento as is, não foi só para dizer o que é. Foi um mapeamento já no to be. Vamos mapear, mas já melhorando nesse mapeamento como queremos que o processo seja. Então, essas reuniões acabaram consumindo muito tempo para chegar a esse mapa do diagrama de onde inicia, como notificar o interessado, quais são as tarefas. Ali são 2 subprocessos, e vou mostrar rapidamente o processo de notificar o interessado. Chega aqui a decisão, a notificação, aí, rapidamente, ele vai ver. A notificação ela é eletrônica? Se for eletrônica, ela já vai para o envio do e-mail. E esse ícone, como eu mencionei anteriormente, é de uma circunstância totalmente automatizada. Se a comunicação for eletrônica, que é a exceção no TCE Piauí, envia o e-mail, vai para o setor para juntar da comprovante do e-mail. Automaticamente, já vai para um ser humano para tomar uma decisão, para colocar a data, de juntar do comprovante no e-mail, que não estão interligadas essas iniciativas. E aqui já passa para aguardar até a comunicação, para informar, no caso, a comunicação não tenha sido recebida. Quando não é eletrônica, é presencial, já chega aqui para um ser humano, para colocar o comprovante e seguir o mapa até a notificação ser concluída. Presencial, no caso, é quando nós mandamos, por exemplo, um oficial para entregar, acho que principalmente nos poderes, no Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, pedimos que um servidor faça essa entrega. Geralmente vem por AR, que tem todo um subprocesso de entrega de ofício por AR, é a maior parte das nossas entregas, e pode ser feito também excepcionalmente por edital. Veja que algumas tarefas com esse mapeamento, a maioria ainda é humana, mas algumas tarefas nós já conseguimos automatizar, então isso já representa um ganho feito ao que era antes. Passada a etapa de notificação do interessado, aí vai a etapa de controle de prazos. Se for apenas para a ciência, não há nenhuma demanda de resposta, o processo já se encerra aqui. Quando é uma citação de fato para a defesa, aí inicia-se o subprocesso para recebimento da defesa. E aqui já temos, onde o processo inicia, uma tabela de decisão para se verificar a data inicial e eventual acréscimo de prazo, que seria mais uma tarefa humana, mas com uma tabela já padroniza quais atividades, quais são as possibilidades a sair daqui. A partir do momento que inserimos a data inicial, ele já coloca automaticamente a data de final de prazo, bem melhor do que aquelas fichas manuais que tínhamos anteriormente.
Aí o processo avança para uma tomada de decisão, para informar se a defesa foi entregue ou não. Quando o prazo da defesa é expirado, aí um ser humano insere a confirmação de não envio da defesa, e veja que ainda tem muitas etapas que são humanas, para informar a entrega da defesa, analisar a defesa intempestiva e tudo. Com o mapeamento, um aspecto que é importante destacar é que, com o tempo, cada uma dessas atividades, que no momento ainda só pode ser feita de forma humana, como já está tudo mapeado, eventualmente podemos fazer integrações com os nossos diversos sistemas para que aquela tarefa se torne automatizada. Então, com o mapeamento já todo feito, estabelecido em BPMN e com o DMN, cada uma dessas tarefas humanas eventualmente pode se transformar numa tabela de decisão ou numa atuação automatizada. E aqui, com tudo isso, já substituiu uma outra atividade que consumiu uma força de trabalho muito grande, que é a emissão de certidões. Então, passada toda a etapa de comunicação, a emissão de certidão já está integralmente automatizada. Então, isso aí já liberou uma grande força de trabalho no tribunal. E assim conclui o processo de comunicação. Esse desenvolvimento foi todo feito utilizando essa notação, esse sistema de BPMS Camunda, que, como eu mencionei, é livre. O único desenvolvimento externo que fizemos foi para criar algumas telas mais intuitivas para que essa rotina fosse melhor utilizada pelos servidores da unidade de comunicação processual. Então, basicamente, depois que mapeamos BPMN, colocamos as decisões do DMN, só fizemos um tratamentozinho do front-end aqui para ficar mais fácil do pessoal da comunicação utilizar. E essas são as telas. Então, substituímos aquelas fichas de papel por um sistema de login com a inserção de todas essas informações. Em determinado processo, o Luiz Carlos foi citado, o ofício foi o número tal, notificação por AR, tem aqui o código de rastreio dos Correios, qual é a situação atual, guarda-defesa, última atualização, o início e fim. Tudo isso já, como vocês puderam perceber, várias etapas que não demandam mais uma interação humana. Ainda tem muitas, queremos chegar a diminuir ainda mais a situação, mas já reduzimos bastante. E, como avaliação geral, a inovação revolucionou o setor. Era um setor que estava com o maior estoque lá no tribunal, então já diminuímos em cerca de 70%, 80% da quantidade de processos que haviam na unidade de comunicação processual a partir da implementação dessa sistemática. Inclusive, já começamos a liberar um pouco da força de trabalho que estava lá no setor para atuar em outras unidades, porque na mesma situação que o colega que apresentou anteriormente no plenário virtual deixou claro, com o tempo você vai automatizando e não vai mais precisando de tanta gente para fazer aquele trabalho. E o tempo, uma vantagem, que o tempo necessário para o desenvolvimento da ferramenta foi relativamente pequeno. Isso se desenvolveu no decorrer do ano passado, já entrou em produção, com reuniões curtas, diretas, semanais, para chegar a um produto claro, um produto, sabemos que no escopo do que precisamos resolver no controle externo, foi uma solução pontual, mas que veio, de fato, para revolucionar o setor do tribunal. E o conhecimento adquirido com essa sistemática, tanto de reuniões quanto de mapeamento BPMN e DMN, pode ser replicado para praticamente qualquer outra unidade do tribunal para desenvolver pequenos sistemas úteis. Como eu mencionei, a ferramenta Camunda é um software aberto de BPMN e DMN. Qualquer tribunal pode se utilizar gratuitamente dela para padronizar, mapear e automatizar decisões. Alguns pontos críticos, né? A ausência do mapeamento prévio, como eu mencionei, foi o que ainda dilatou o tempo do desenvolvimento dessa ferramenta. Como não tínhamos nada mapeado lá, e em muitas outras unidades não temos, muitas das reuniões foram feitas para se desenhar como o processo deveria se comportar. Então, isso acabou consumindo muito tempo. Se já existisse antes, teria sido muito mais rápido. E o conhecimento necessário da equipe que está, tanto da regra de negócio, quanto do setor de tecnologia da informação, das notações do BPMN e DMN, porque sem elas não há como, de fato, padronizar e automatizar. Então, é necessário que a equipe se dedique um pouco a aprender sobre isso. Felizmente, lá no tribunal, até como eu mencionei, o Antônio Filho, secretário de TI, é um entusiasta dessas notações, então ele já tinha algum conhecimento, foram feitas algumas capacitações lá no tribunal, isso permitiu que nós avançássemos nessa direção. E aqui, só para realmente fazer justiça a quem trabalhou muito nesse programa, eu estou aqui fazendo a apresentação,
mas o Antônio Filho e o Marcos Vinícius, do setor de desenvolvimento, trabalharam nessas reuniões semanalmente, e a Vimara, que é a nossa, à época, chefe da divisão de comunicação processual, que também se debruçou sobre essa iniciativa. Ela realmente recebeu o setor de comunicação com um estoque altíssimo, e atualmente ela é diretora de uma outra unidade, mas ela deixou o setor com um estoque bem reduzido, e não só com a presença dela, ela deixou uma ferramenta que agora qualquer um que estiver conduzindo o setor terá muito mais facilidade. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria apresentar. Uma solução pontual, mas que realmente fez muita diferença no setor lá do tribunal. E é isso. Obrigado, colegas. Luiz Batista, eu sou Robson, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, assessor de gabinete do conselheiro Renato. Eu só queria anotar algo mais aqui. Quanto aos custos, foi custo zero, teve custo relevante? Zero. Custo zero, o custo só da hora de trabalho. Nós não Muito precisamos bom. desembolsar nada para desenvolver essa ferramenta. Tá ok, obrigado. Mas, com certeza, estamos disponíveis, porque realmente é bem simples. A partir do momento que tem conhecimento dessas técnicas e utilizando essa ferramenta em software aberto, ficou muito tranquilo de desenvolver. E pode ser replicado para outras iniciativas. Também, inclusive, em fases finais de desenvolvimento, utilizando essa mesma sistemática, de uma solução para o nosso sistema de ouvidoria, de comunicação de regularidade, para algo que vai funcionar mais ou menos nos mesmos moldes, utilizando a mesma sistemática. Então, o que utilizamos para a comunicação processual pode ser utilizado para várias outras iniciativas. Você falou que a maioria dos notificados são por ARs, né? Lá no setor eu trabalho justamente com isso, com a contagem do prazo, essas coisas. Aqui no Tribunal de Mato Grosso, a maioria dos interessados é notificado pelo sistema CIGED. Não sei se você já ouviu falar, mas é por sistema mesmo. No Piauí não tem isso. Não tem. Nós não conseguimos ainda implantar essa metodologia. Nós até já temos um sistema chamado Protocolo Web, que ele é uma ferramenta viável para que nós façamos as comunicações de forma eletrônica e recebamos de forma eletrônica. Mas tem uma série de etapas que nós ainda não conseguimos percorrer para que isso se torne efetivo. Precisamos melhorar a nossa base de usuários cadastrados no tribunal, precisamos fazer todas essas rotinas para termos certeza que as pessoas com quem estamos nos comunicando eletronicamente são, de fato, aquelas pessoas e que elas vão, de fato, visualizar para ter uma resposta. Então, isso é uma etapa que, no exemplo do TCE Mato Grosso, já superou, vários tribunais já superaram essa etapa, nós ainda não conseguimos, por causa desses degraus, para se chegar nessa comunicação totalmente eletrônica. E outra pergunta, os prazos são contados automaticamente? Uma vez que é feita a inserção no sistema, porque depende, da eletrônica, sim, das raras comunicações que fazemos de forma eletrônica, são contadas automaticamente. Agora, no caso de envio por aviso de recebimento, uma vez que o servidor insere no sistema, aí a contagem é feita de forma automática. Mas, então, ainda demanda essa inserção manual. Aí estamos em desenvolvimento no momento de um novo sistema processual no tribunal, que vai substituir o ETCE, que utilizamos desde 2012, e acreditamos que essa nova solução que está sendo desenvolvida já permitirá integrar muitas dessas etapas. Então, já substituir algumas das ações humanas. Bom dia. Até pegando o gancho aí dessa pergunta, Lucas, lá do TCE de Ceará, você mencionou que as certidões são geradas automaticamente. Isso. Correto? E a inserção dessas certidões nos processos é automatizado também, aí é força de trabalho manual. Exato, porque isso é uma limitação, na verdade, do nosso ETCE. Acredito até que o TCE Ceará recentemente adotou o ETCE. No momento, não há uma sistemática que permita que esse documento, que já está sendo gerado automaticamente, seja automaticamente inserido no nosso sistema processual. Isso é uma limitação que nós, por essa e várias outras, nós entendemos que o ETCE já estava além da nossa capacidade de melhorá-lo. Então, por isso, vamos desenvolver um outro sistema que permitirá muitas dessas integrações, suprir muitas dessas carências. A certidão é inserida no processo mesmo se a defesa foi juntada? Sim, a certidão de transcurso de prazo ou a certidão de que aqueles que foram citados se manifestaram. Se manifestaram. É a mesma pessoa que faz isso? Tipo, a pessoa que conta o prazo, ela confirma se chegou as defesas das pessoas e insere a certidão? É a mesma unidade, mas eu não saberia informar se é exatamente a mesma pessoa. É do mesmo setor, isso eu garanto.